Seja bem-vindo ao canal Relatos do Mundo, onde trazemos para vocês muita informação, muito documentário e muitas histórias. Hoje eu venho completar um vídeo que eu postei alguns dias atrás, onde votaram pela lenda da Mulher Lobo, uma lenda norte-americana, ou mais ou menos isso, para vocês completinha. A lenda que eu trago hoje é da Mulher Lobo, é uma lenda que corre o mundo inteiro. Tem resquícios dessa lenda no Japão, na Europa e também nos Estados Unidos. Falando um pouco sobre o contexto, lá na Europa ela é conhecida como peeira. Então são mulheres ou fadas que começam a andar com os lobos e a seguir as matilhas realmente como fiéis escudeiras, como lobas. E com o tempo elas se convertem em animais, em lobos, e começam a viver como os lobos e a proteger as matilhas com o seu próprio corpo e com a sua própria vontade. No Japão, inclusive, existem festivais comemorados em homenagem à mulher lobo. Talvez essas lendas antigas tenham originado a lenda do lobisomem moderno, porque pessoas que vivem com lobos não são algo comum, são algo bem incomum. Então, para se viver com lobos, talvez tenha que ser necessário que você se converta e se torne um lobo também. E a partir dessa visão, tenham-se acreditado que as pessoas viram lobos e se tornam lobisomens ao se conviver com lobos ou ser mordidos e unhados por eles. Mas a lenda que eu trago hoje, ela é muito mais complexa simplesmente do que uma transformação em lobo. Eu venho trazer para vocês uma história real que aconteceu no Texas, nos anos 40. No Texas, nos anos 40, ainda havia locais que eram um pouco mais inóspitos. Hoje nem tanto, mas naquela década existiam alguns locais que não tinham uma habitação tão grande, nem uma civilização tão grande. Na verdade, nos Estados Unidos é muito comum você encontrar cidades com 300, 400, 1000 habitantes. Isso é extremamente comum lá. Algo que não é tão comum no Brasil. Mas lá é habitual ter vilarejos ou cidades bem pequenininhas. A história que eu venho te contar aconteceu numa dessas regiões menos habitadas do Texas, onde havia-se vários ataques de lobos ocorrendo por toda o Texas. Daí muito se criou lendas sobre ataques de lobisomens nessa época nos Estados Unidos. Ataques grotescos de animais, como ovelhas, como ataque contra vacas, ataque contra carneiros e outros animais domésticos como cães, gatos, etc. Várias lendas ficaram sendo criadas de que esses lobos vinham em forma de homens e roubavam os animais, estraçalhavam os animais, e também que vinham algumas matilhas fazendo esse tipo de coisa. Porém, nunca se foi confirmado, até que uma bela noite, um rapaz ainda jovem, uma criança, ao averiguar barulhos vindo do meio do mato à noite, resolveu bisbilhotar pela janela. Ao olhar, ele viu que o carneiro da casa dele, que era criado pelos pais dele, estava sendo simplesmente devorado por um lobo. Mas esse lobo ele tinha pele rosada e tinha cabelos longos. Então essa criança não tinha identificado muito bem qual era a raça desse lobo. E ao ver 3, 4 lobos em volta desse lobo central, resolveram ele e mais seu pai olhar para tentar identificar que criatura estranha era aquela. Chegando mais perto, eles avistaram que na verdade aquele lobo era uma pessoa totalmente sem roupas, com alguns arranhões, toda suja de lama e com cabelos longos, e na verdade era uma figura totalmente feminina. Ao olhar para aquele animal ou criatura, eles não sabiam o que pensar. Realmente ficaram sem chão. Seria uma mulher lobo? Ou uma mulher que foi viver com os lobos, ou alguém simplesmente doente, ou um lobisomem? Ao olhar para eles, eles ficaram vidrados com os olhos vermelhos, fogo dela. Ficaram morrendo de medo. E os outros lobos começaram a querer latir para eles, querer atacar eles. Como não tinham armas de calibre suficiente para derrubar 5 cães tão grandes, 5 lobos tão grandes, eles simplesmente recuaram e voltaram correndo para casa. Só que eles não perderam interesse naquilo. Avisaram o pessoal do condado, reuniram um grupo de caça enorme com cerca de 30 homens armados e entraram na floresta ali aos arredores para tentar identificar que criatura era aquela. Era uma mistura de perversão, com medo, com raiva, ódio, vários sentimentos naqueles homens que não entendiam por que todos os animais das pequenas fazendas deles estavam morrendo e se era um humano envolvido nisso.
O fato é que eles, mesmo procurando em todas as matas, jamais encontraram qualquer sinal dessa mulher. Ninguém nunca mais a viu além daquelas duas pessoas naquela noite estranha. Muitos ainda acreditam que aquela seja realmente uma lobisomem e que ela ainda esteja viva, né, no Texas até os dias de hoje. E você, o que você acha? Seria uma jovem que se perdeu com os lobos, tipo Mowgli? Ou seria realmente um lobisomem? Deixe nos comentários.